Ateus têm tirado maiores notas em conhecimento bíblico do que cristãos nos Estados Unidos e algumas partes da Europa. É mesmo? Se você não é cristão e não estuda a Bíblia como deveria, você também vai acreditar em qualquer bobagem. Se você não estuda a sua Bíblia, você vai começar a falar bobagem em nome da Bíblia. Mais de 50% dos entrevistados acreditavam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia. E não está. Há pessoas que pensam que Sodoma e Gomorra era um casal. Nós não podemos hoje dizer que o mundo cristão conhece a Bíblia. Eles conhecem os mitos. O mito, ele é mais fascinante, por isso que muitos correm para o mito e deixam de lado a história real que a Bíblia apresenta. Depois, na Idade Média, na época dos Cavaleiros Templários, que começou a ideia da busca do Santo Graal. Isso aí. E vários mitos começaram a surgir da busca do Santo Graal. Onde é que está o Santo Graal? O Santo Graal, o Santo Graal. O Santo Graal, para quem não sabe... Nesse corte do Ciência Sem Fim, Rodrigo Silva fala sobre como os cristãos conhecem pouco a Bíblia e como acreditam em mitos que nem sequer estão na Bíblia. Rodrigo ainda fala sobre a diferença entre ateísmo e agnosticismo e sobre se o Santo Graal é real ou não. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Aliás, até legal, até para explicar pra galera aí, qual que é a diferença entre o ateu e o agnóstico. Aí eu vou deixar para você explicar isso. Não, mas eu não sei, né? Eu sei que eu sou ateu, que eu não acredito em nada. Bom, na verdade você sabe que existem modalidades. Eu vou simplificar assim. Explica aí essas modalidades, isso é importante para o pessoal entender. Tem um agnóstico mais severo, menos severo, tem graus. Mas em linhas gerais, o ateísmo, a palavra a é a negação em grego, theos é Deus, então ateu, aquele que nega a existência de Deus, tá certo? É o ateu, ele não acredita na existência de Deus. Mas a palavra é de cunho moderno, porque no passado Sócrates foi condenado a tomar cicuta sob a acusação de corruptor da juventude e ateísmo. E os cristãos também foram processados na época de Nero por ateísmo. O que significava ateísmo naquela época de Sócrates e do cristianismo primitivo? Negar os deuses oficiais de Roma ou da Grécia. Sócrates negava os deuses do Olimpo e... Era uma negação de Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Certo. E os cristãos negavam os deuses de Roma. Então, ateu. Mas hoje o ateu não é aquele que meramente nega esse Deus específico, não. Ele nega qualquer tipo de divindade. Então, por isso que eu falei que a palavra sofreu semântica. É anacronismo pensar que o ateísmo daquela época é o mesmo ateísmo que você professa. Então, claro. É bom colocar isso. Tem um livro do Menoir muito interessante sobre a história do ateísmo, que o ateísmo, como formulação filosófica, ele é recente. Você tem Carneades, Pirro, da época grega, que eram céticos, mas não é o mesmo tipo de ceticismo que nós temos hoje. Entendi. Isso para falar do ateísmo. O agnosticismo é um passo um pouco além. O agnóstico, a palavra gnosis, em grego, significa conhecimento. Tanto é que você vai ao médico, você vai fazer um diagnóstico. Quando a pessoa não sabe, ela é uma ignorante. Então, o agnóstico é que ele fala o seguinte, olha, nós não temos elementos o suficiente para fazer uma afirmação quanto à existência de Deus ou à não existência de Deus. Então, na dúvida, eu ficarei neutro. O agnóstico radical, ele fala que você não pode ter certeza de absolutamente nada. Aí alguém pode fazer uma pergunta, inclusive do que você está falando. Quer dizer, você não pode ter certeza absolutamente de nada, nem do que você está dizendo. Ah, sim, né? Igual, toda regra tem uma exceção. Isso é uma regra. O agnóstico menos radical, ele fala o seguinte, olha, eu estou aberto, mas até hoje eu não fui convencido, nem por um lado, nem por outro. Nem por Billy Graham, nem por Richard Dawkins. Entendi. Você entendeu? Nenhum dos dois me convenceram. O agnóstico, então, é em cima do muro. Em cima do muro. Mas só que, na hora do discurso, o agnóstico está mais próximo do ateu do que do crente. Entendi. Ele pende mais para o lado de lá. Você entendeu? Ele é mais racional. E tem também, nessas modalidades aí, tem aqueles também que são intelectualmente agnósticos, ou intelectualmente ateus, e tem aqueles que são revoltadamente ateus. Você entendeu? Você tem também o deísmo, já que quer colocar as modalidades. O deísmo foi uma modalidade que começa com Voltaire,
Olha que interessante, Voltaire era criacionista, acreditava em Deus na criação do universo. Só que o Voltaire comparava o universo a um relógio, como o Paley também tinha comparado. E o argumento era o seguinte, se tem o relógio, tem o relojoeiro. Aí mas se tem o relojoeiro, por que tem tanta desgraça aqui? Aí até o Dawkins brinca depois, o relojoeiro era cego. Relojoeiro cego, o livro dele, né? É o livro famoso. dele. Aí a resposta que o Voltaire dizia, gente, Voltaire estava muito antes, Voltaire está no século XVIII, viu? Só para situar o pessoal aí. A resposta que o Voltaire dava à presença do mal com a existência de Deus era o seguinte, Deus deu corda no relógio e o abandonou. Entendi. Então o deísmo, assim, existe um Deus, mas ele está numa dimensão tão distante, tão ampla, que a gente não pode alcançá-lo e ele não está nem aí com a gente. E existe o teísta, que é aquele, como eu, que afirma a existência de um princípio universal que criou o universo e tudo mais. Agora, dentro do teísmo também tem suas variantes. Esse princípio universal é uma pessoa, uma coisa. Aí você tem Aí começa, né? Aí Todas começa. As linhas, as vertentes. Mas eu não sou dos revoltados, não. Eu respeito todo. Tá louco. Minha mãe é super religiosa, crente em Deus e tudo, mas eu não sou. Mas tá tudo bem. E falar algumas coisas que eu acho histórias interessantes assim relacionadas à Bíblia. A primeira, Santo Graal. Santo Graal. Você com certeza viu o filme O Código da Vinci, né? Sim. Eu li o livro, na verdade. Leu o livro? Por incrível que pareça, eu não assisti o filme do não? Tom Hanks, eu li o livro. Entendi. Primeiro, o que você achou do livro? Eu tenho uma ideia meio perigosa daquele livro ali. Não, manda aí. Pode mandar? Pode, ué. Me chamou atenção na época que Porque o livro... só um parênteses, muita gente que não conhecia nada pega aquele livro e fala que tudo que está ali foi verdade absoluta, que foi daquele jeito. Eu vou analisar o livro do ponto de vista... Tem muitos anos que eu li. Esse livro já tem uns 15 anos que foi publicado. Acho que é por aí, né? Vou tentar recapitular aqui no Google da memória a época. Eu vi tanto erro de conceito histórico no livro que a impressão que passa... Esquece a questão religiosa, eu estou falando assim, uma análise fria, que foi feito de última hora. Você entendeu? Como se você olhar um telescópio e falar assim, gente, tá cheio de erro, que tá bambo. Quem montou esse negócio aqui, montou correndo. Porque o livro ele tem erros muito primários. Por exemplo, ele fala da fundação de Paris, ele dá uma data tão errada, tão estúpida, é como se eu colocasse Galileu Galilei no século X. Falei assim, peraí, ou o Rodrigo fez uma pesquisa muito porca, ou o revisor não percebeu Galileu Galilei no século X, erros dessa natureza. Ele coloca que a palavra, por exemplo, Mona Lisa, eu lembro que ele explicava lá que Mona Lisa significa minha Isis, que Lisa, Isis, não tem em egípcio, e na época eu estava estudando egípcio, eu estava estudando hieróglifos, ao certo, não tem nada a ver com Lisa, nenhum dicionário de egípcio antigo, nenhum léxico, nenhuma gramática pronunciava Isis como sendo Lisa. De onde que tirou aquilo ali? Ele tinha erros sobre os merovíndios, sobre... mas muitos erros, assim, crassos, que com um pouquinho de estudo em história, eu falei assim, peraí, não, esse cara não pesquisou. Pareceu que foi um livro encomendado e escrito meio às pressas para alguém que sabia preparar uma história bonitinha. Sabe? Ele só tinha aquela ideia de romancista e preparou o negócio ali. Aí eu falei, por que isso? E muitos erros. Aí eu comecei a bater em cima dos erros da época, as forçações de barra, né? Que as interpretações, isso aí. Porque muita gente, a partir dali, começou a falar que aquilo lá era... Só para o pessoal entender, galera, aquilo lá é uma ficção, tá? É uma ficção e o cara, na verdade, o que ele fez foi isso aí. Ele foi pegando coisas e... E uma ficção mal escrita. O problema é que foi... Porque, por exemplo, o Nome da Rosa, do Humberto Eco, também é uma ficção. Mas você vê, foi pesquisado. Ah, sim. O cara ambientou bem a história na Europa medieval, colocou um Sherlock Holmes lá na época do... Então, quer dizer, foi pesquisado. O Xangô de Baker Street, do falecido Jô Soares. Humberto Eco também faleceu.
Também foi muito bem escrito. Você vê que o Jô Soares era um intelectual, preparou. O Código da Vinci não tem essa qualidade literária. Esse que é o ponto. Foi muito mal feito. Aí, é curioso que nos Estados Unidos, quem publicou o livro foi nossa, só o que eu falei agora, fugiu o nome da editora, que era a principal editora para publicar livros católicos. Caramba. Tá na Doubleday, de Nova York. Doubleday. Aí eu fiquei assim, peraí, por que uma editora que tem como principal cliente a Igreja Católica vai publicar um livro contra? Contra, isso aí. Aí, conversando com um professor de história na Europa, ele me falou uma coisa interessante, que me botou não posso afirmar. Esse livro surgiu na época que estavam tendo muitas acusações à igreja de escândalos envolvendo padres e crianças. Certo. Então, alguém teria encomendado esse livro para fazer uma cortina de fumaça. Entendi. Todo mundo agora, o escândalo passar, você cria outro escândalo, todo mundo que é crente vai ficar revoltado com o filme, o livro, vai produzir resposta, e ao produzir resposta sobre isso aqui, eu esqueço aquilo lá. Eu achei interessante essa hipótese. Não posso afirmá-la para longe de qualquer questionamento, mas ela faz todo sentido. Mas, tá, beleza. Aí você perguntou do Santo Grau, não, Grau, né? porque eu falou do Santo Grau, eu lembrei do Código da Vinci, desculpa, porque eles vão atrás acabei do Santo Grau. aqui, perdão. Não, mas tá beleza. O Santo Grau, para quem não sabe... E aí da parte mesmo arqueológica e tudo do Santo Grau. Existe, não existe, como que é? Não, puro mito. A Bíblia não fala nada. O que a Bíblia fala, Jesus fala o seguinte: esse é o meu corpo, tomai dele e aqui está o cálice. A palavra cálice até é uma palavra ruim de a gente traduzir, porque cálice a gente pensa naquele formato medieval, daquele copo que parece até com o copo que o padre usa na missa para celebrar. Não era esse tipo de copo que os judeus usavam. Lá no Museu de Arqueologia do NASP, que a gente está preparando lá, que eu já te falei que você vai ser convidado lá depois da inauguração, claro. Lá eu tenho copos da época de Cristo. Copos romanos e judaicos. E os copos eram uma coisa mais, assim, bem rústicos. Eram rústicos. Imagina, esse é um negócio que é feito de barro meio um buraco exatamente, e pronto, né? E alguns mais sofisticados feitos de pedra, de limestone, calcário. Por causa da purificação dos judeus. Mas não tinha nada, você entendeu? Era um copo normal que os judeus usavam ali na cena. Não teve nada de especial, a não ser a simbolização que Jesus colocou em cima do rito. Depois, na Idade Média, na época dos Cavaleiros Templários, que começou a ideia da busca do Santo Graal. Isso aí. E vários mitos começaram a surgir da busca do Santo Graal, onde é que está o Santo Graal, o Santo Graal, o Santo Graal. Mas nada disso está na Bíblia. Aliás, uma coisa até que a gente pega, o que seria bíblico e o que seria bíblico é a distância do mito em relação ao texto bíblico. Entendi. E tem muitos mitos. Agora que vem uma coisa muito interessante de se admitir aqui. Você falou assim, olha, eu sou ateu, não entendo nada de Bíblia. Mas você sabia que eu tenho essas pesquisas até naquele livro que eu te dei, O Ceticismo da Fé, que ateus têm tirado maiores notas em conhecimento bíblico do que cristãos nos Estados Unidos e algumas partes da Europa. É mesmo? Por quê? Isso aqui até eu estou aproveitando o seu espaço aqui para chamar a atenção daqueles que estão assistindo a gente, que são crentes. Se você não estuda sua Bíblia, você vai começar a falar bobagem em nome da Bíblia. Sim. O Chesterton dizia o seguinte: quando você não acredita em Deus, você pode acreditar em qualquer bobagem. Eu vou parafrasear o Chesterton. Chesterton foi um intelectual católico. Se você não é cristão e não estuda a Bíblia como deveria, você também vai acreditar em qualquer bobagem. E Sérgio, eu vou falar uma coisa aqui, mesmo você não conhecendo a Bíblia, você vai conseguir perceber o absurdo das respostas. Eu tenho tudo isso em pesquisa do Pool Forum e também de um outro instituto lá, que agora me fugiu o nome, mas o Pool é um dos principais dele, faz pesquisa sobre conhecimento religioso. Pena que isso é mais nos Estados Unidos do que aqui. Mas a realidade do Brasil não deve ser muito diferente, não, porque a gente tem pouca pesquisa de campo.
mais de 50% dos entrevistados acreditavam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia. E não está. Há pessoas que pensam que Sodoma e Gomorra era um casal. Ah, mas aí não. Mas, Aí até eu sei mas que não. 13% de pessoas religiosas, e as pesquisas tabuladas, tá? Nível superior, crianças, tudo, acreditando que Sodoma e Gomorra eram duas mulheres. Tinha gente que não sabia que o Sermão da Montanha estava na Bíblia. Tinha gente que achava que o Evangelho de Tomé é um dos evangelhos da Bíblia. Isso é uma coisa assim tão absurda. Então nós estamos vivendo hoje, com muita tristeza no coração que eu tenho que admitir isso para você. E antes que alguém fique revoltadinho aí e manda mensagem mal criada, vamos corrigir a estatística mudando os nossos hábitos, nós que somos crentes. Sim, claro. Nós não podemos hoje dizer que o mundo cristão conhece a Bíblia. Eles conhecem os mitos. Esse, na verdade, é um fenômeno que não é só do cristianismo, isso que eu até te perguntar, porque talvez aí no seu lado, né? Porque no meu eu sei que sim, mas no seu os mitos são mais interessantes do que o texto mesmo que tá ali. Tipo, eu falo assim, pô, tem lá o Santo Graal, cara, o pessoal atravessou a Europa para ir atrás do cálice, que é onde tava Porque isso aí fala, caramba, Claro, que história maneira, né, cara? Aham. Não, cara, você vai ler, não tem nada disso. Os caras estavam ali sentados, comiam, bebiam, igual a gente faz, igual hoje, tá tudo bem. Como que é os mitos aí? Eu vou responder isso em 2 níveis para você. Primeiro nível, a questão dos mitos. Eu hoje acho que o problema é mais profundo. Por quê? Falando de mito, é muito interessante ler a Ilíada de Homero, mas o pessoal prefere assistir o filme Troia. Não quer ler a Ilíada. Sim. Pô, Mesmo falando sei lá, 2.000 páginas? Mesmo falando do mito, o pessoal não quer ler. E tá piorando, que agora o filme traz um monte de coisa que não está no livro, que não está no original, muita coisa romanceada, licença poética. Mas o pessoal é mais cômodo assistir o filme na Netflix do que ler o livro. Eu estou falando de mito. E nisso aí, quantas frases de Nietzsche que ele nunca falou, que o pessoal falando de Nietzsche, quanta coisa que não foi dita, porque é mais cômodo. Então, Eles criam um mito do mito, né? o mito do mito. Não é só porque o mito é mais fantástico, é porque hoje eu acrescento a isso que você falou, uma preguiça mental. Ah, sim. Que eu quero tudo então tá em mastigado. todas as áreas, Todas até na as de áreas. vocês. E na Bíblia está também. Entendi. Então, o primeiro ponto é esse, a preguiça mental. Segundo, a simplicidade da Bíblia, eu concordo com você. O mito chama mais a atenção da pessoa. E nesse aspecto, a Bíblia dá a mão com vocês que são cientistas. Porque a tendência da Bíblia, se você olhar a Bíblia friamente como um livro histórico, uma produção de literatura, você vê que a Bíblia sempre tenta puxar do mito para a realidade. Entendi. Por isso que falou assim, coisa tão simplesinha ali, o mito chama a atenção. E é mesmo. Porque você compara, por exemplo, as cosmogonias. Até vou dizer aqui de uma maneira bem intelectual. A visão bíblica de Deus, ela é intelectualmente muito sofisticada. Muito sofisticada. Se comparada à mitologia, à teogonia de Hesíodo, por exemplo. Quando você vê o caráter de Zeus vindo, pega a mulher, não sei o que e tudo, e o Deus de Israel, como ele é muito mais sofisticado. Você sabia que de todos os mitos do passado, a Bíblia é o único livro, estou colocando mito, não que eu estou colocando a Bíblia como mito, mas estou dizendo assim, vamos colocar assim, os grandes livros produzidos no passado, né? As teogonias. O único livro do passado que coloca a divindade antes do universo é Deus, é a Bíblia. É a Bíblia. Todos os outros, Enuma Elish, o épico do Gilgamesh, todos esses grandes mitos, o Atrahasis, que quando falam da criação, os mitos sumerianos, egípcios, quando falam de Atom, o universo estava lá, ou se autoexistiu, ou se autofecundou, e depois vieram os deuses. A Bíblia coloca o Deus antes e fala o seguinte, ele não pode ser reduzido a um boneco de barro que você vai ficar... Isso é muito sofisticado. Entendi. Claro.
É muito sofisticado. A Bíblia quebra a ideia do totem. A Bíblia quebra a ideia do... Quando o Salomão vai fazer o templo em Jerusalém, falou: Senhor, eu sei que nem o céu dos céus se podem conter. Quanto mais essa casa que eu fiz. Diferente da liturgia babilônica, onde o Deus vinha e morava mesmo ali naquele santuário. Estava ali, a casinha dele. Então era muito sofisticada a Bíblia. E eu concordo com você. O mito, ele é mais fascinante, por isso que muitos correm para o mito e deixam de lado a história real que a Bíblia apresenta. Pena, porque apresenta uma propaganda negativa da Bíblia. Segundo, existe uma preguiça mental hoje que me faz correr para os resumos e não mais para o enredo lido. E em terceiro lugar, o milagre da Bíblia está em mostrar Deus agindo nas coisas simples do dia a dia. Aí, quando acontece uma aparição, uma epifania de Deus gloriosa, ela faz sentido porque Deus se revela na simplicidade. Entendi. Beleza. E então o Santo Graal não tem nenhuma prova, não tem nada. Nem zero. Arqueologicamente falando. Não, zero. Qualquer arqueólogo que vai buscar Santo Graal é como um físico que vai comprovar a Terra plana. Entendi. É um negócio assim que Caramba, chega a esse grau de absurdo. Se eu falar que estou querendo... É lógico. Houve no passado algumas surpresas, Quando o Heinrich Schliemann falou que ele queria encontrar Troia, a academia toda riu dele. Porque Troia é um mito. E ele encontrou Troia. Mas o Santo Graal, eu acho que é um absurdo muito grande. Não fazia parte da cultura judaica antiga. E se... Estou trabalhando com a conjunção aqui. Se houver um Santo Graal que foi preservado e amanhã encontrem, eu sei lá, o Rodrigo falou que não. Se... Pode ter certeza, não vai ser nada de um cálice de ouro, que tem poderes mágicos, vai ser um copinho besta. E aí juntando ali que a gente tava falando do filme, né? Porque no filme, pra quê? Vamos dar spoiler aqui, porque já, pelo amor de Deus, né? Muitos anos, o Santo Graal lá, na verdade, era o ventre da Maria Madalena, né? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.